Imagine um gigante adormecido, capaz de moldar montanhas, criar novas terras e, ao mesmo tempo, desencadear destruição em escala inimaginável. Essa é a essência de um vulcão, uma força da natureza que fascina e assusta em igual medida. Alguns deles são tão imponentes que desafiam nossa compreensão de escala, tanto em tamanho quanto em impacto. Neste vídeo, você será levado a uma jornada pelas 10 maiores estruturas vulcânicas do mundo. Desde os vulcões que repousam sobre os oceanos até aqueles que tocam as alturas do céu, vamos explorar a ciência, as histórias e as curiosidades por trás dessas maravilhas geológicas. Fique conosco até o final, pois além de conhecer esses gigantes, você descobrirá como eles desempenharam papéis cruciais na formação do nosso planeta e, em alguns casos, na própria história da humanidade. 1. Mauna Loa, o gigante havaiano. Nos arredores do Oceano Pacífico, o Havaí abriga um colosso que desafia os limites do imaginável, o Mauna Loa. Este vulcão escudo não apenas é o maior do mundo em volume, com aproximadamente 75 mil quilômetros cúbicos, mas também é um dos mais ativos do planeta. Sua formação ampla e achatada é resultado de erupções frequentes de lava fluida, criando uma estrutura que se espalha suavemente pela paisagem. Erguendo-se a 4.170 metros acima do nível do mar e mais de 9.000 metros a partir do fundo do oceano, o Mauna Loa é um exemplo impressionante de como a atividade vulcânica pode esculpir continentes. Durante suas erupções, os fluxos de lava podem alcançar o oceano em poucos dias, alterando o litoral e expandindo a ilha. Culturalmente, o Mauna Loa é reverenciado pelos havaianos nativos, sendo considerado uma entidade divina que molda e protege a terra. No entanto, sua força também traz desafios. As erupções frequentes ameaçam comunidades locais e a infraestrutura da ilha. Explorar o Mauna Loa é entender o impacto contínuo que ele tem na vida humana, na ciência geológica e na formação das paisagens. Sua majestade, tanto em tamanho quanto em influência, o coloca como um ícone entre os vulcões do mundo. 2. Tamu Massif, o gigante submarino. Enquanto o Mauna Loa domina a superfície terrestre, o fundo do oceano esconde um vulcão ainda mais surpreendente em extensão, o Tamu Massif. Localizado na placa de Chatsky-Rise, no Oceano Pacífico, este gigante submarino cobre uma área impressionante de aproximadamente 553 mil km², maior que o estado da Califórnia. Apesar de sua descoberta relativamente recente, o Tamu Massif já revolucionou nossa compreensão sobre vulcões submarinos. Com uma altura de 4.460 metros desde sua base, ele foi formado há cerca de 145 milhões de anos por um único evento vulcânico massivo. Sua estrutura é única, pois se assemelha a um vasto vulcão escudo, mas em proporções que desafiam qualquer comparação terrestre. Além de ser um recordista em tamanho, o Tamu Massif tem grande importância científica. Seu estudo revelou novas informações sobre a formação das placas tectônicas e sobre como o magma pode se acumular e se espalhar em escalas colossais. Embora inacessível ao olho humano, a grandiosidade do Tamu Massif reforça como a Terra ainda guarda segredos em suas profundezas. É um lembrete de que, mesmo nos lugares mais remotos, há maravilhas esperando para serem exploradas. 3. Ojos del Salado, o vulcão mais alto do mundo. Elevando-se imponente na Cordilheira dos Andes, na fronteira entre o Chile e a Argentina, o Ojos del Salado detém o título de vulcão mais alto do mundo. Com impressionantes 6.893 metros de altitude, ele não é apenas um marco geológico, mas também um dos pontos mais extremos do planeta, localizado em um dos desertos mais secos do mundo. O Ojos del Salado é um estratovulcão, caracterizado por sua estrutura íngreme e camadas de lava solidificada e cinzas. Apesar de sua aparência tranquila, ele é considerado ativo, com registros de emissões de gases e pequenas atividades geotérmicas, embora sua última erupção significativa tenha ocorrido há milhares de anos. A paisagem ao redor do vulcão é tão fascinante quanto ele próprio. Lagos glaciais pontilham suas encostas, incluindo o lago navegável mais alto do mundo, localizado a mais de 6.000 metros de altitude. Essa combinação de altitude e clima extremo faz do Ojos del Salado um desafio para montanhistas, que enfrentam ventos fortes e temperaturas congelantes em busca de seu cume. Além de sua imponência física, o vulcão é uma fonte inesgotável de pesquisa científica.
Ele oferece pistas sobre vulcanismo em altitudes extremas e as condições de vida em ambientes inóspitos, sendo frequentemente comparado ao terreno de Marte. O Ojos del Salado não é apenas um recordista em altura, mas também um monumento à resiliência da natureza em condições adversas. 4. Yellowstone, o supervulcão adormecido. No coração dos Estados Unidos, sob as vastas paisagens do Parque Nacional de Yellowstone, repousa um dos vulcões mais intrigantes e temidos do mundo, o supervulcão Yellowstone. Diferente dos vulcões com cúpulas imponentes, Yellowstone é caracterizado por uma caldeira colossal, resultado de erupções explosivas que moldaram o terreno há milhares de anos. Com uma extensão de cerca de 55 km por 80 km, a caldeira de Yellowstone é o testemunho de uma força vulcânica devastadora. Há cerca de 640 mil anos, sua última grande erupção expeliu cinzas que cobriram grande parte da América do Norte, causando mudanças climáticas significativas. Atualmente, sinais de atividade continuam a ser registrados na forma de geysers, fontes termais e tremores sísmicos, alimentados pela enorme câmara magmática subterrânea. O impacto potencial de uma nova erupção de Yellowstone é difícil de mensurar. Cientistas estimam que um evento dessa magnitude poderia causar mudanças climáticas globais e grandes deslocamentos populacionais. Felizmente, não há indícios de uma erupção iminente, mas a atividade constante faz de Yellowstone um dos vulcões mais monitorados do planeta. Além de seu potencial destrutivo, o supervulcão também é uma maravilha natural. A interação entre suas forças subterrâneas e a superfície cria um dos ecossistemas mais dinâmicos do mundo, atraindo milhões de visitantes anualmente para apreciar seus geysers icônicos, como o Old Faithful. 5. Mount Etna, o guardião da Sicília. Na costa leste da Sicília, o Mount Etna se ergue como uma presença imponente e constante. Reconhecido como o vulcão mais ativo da Europa, este gigante tem testemunhado erupções frequentes ao longo de sua história, moldando a paisagem e a vida ao seu redor. Com uma altura variável que gira em torno de 3.357 metros devido às contínuas erupções e depósitos de lava, o Mount Etna é um estratovulcão composto por camadas de lava solidificada, cinzas e outros materiais vulcânicos. Suas erupções, que vão de fluxos lentos de lava a explosões violentas, criaram um ambiente de coexistência única entre o vulcão e as comunidades locais. Culturalmente, o Mount Etna ocupa um lugar central na mitologia e história da Sicília. Na antiguidade, os gregos acreditavam que o vulcão era a forja de Hefesto, o deus do fogo. Hoje, ele continua a desempenhar um papel significativo na economia da região, fornecendo solo fértil para a agricultura e atraindo turistas em busca de aventuras e vistas espetaculares. Apesar de sua contribuição positiva, o Etna também traz desafios. Suas erupções periódicas frequentemente resultam em evacuações e danos à infraestrutura. No entanto, a relação simbiótica entre o vulcão e os sicilianos é um testemunho da resiliência e adaptação humana. O Mount Etna é mais do que um vulcão ativo, ele é uma força vital que define a identidade e a história da Sicília. 6. Kilauea, o fogo constante. Ainda no Havaí, o Kilauea se destaca como um dos vulcões mais ativos do mundo. Com uma atividade quase ininterrupta desde 1983 até 2018, ele transformou continuamente a paisagem ao redor, adicionando mais de 550 hectares de terra nova ao arquipélago. Este vulcão é um verdadeiro símbolo do dinamismo geológico do planeta. O Kilauea é um vulcão escudo, conhecido por suas erupções relativamente suaves, onde a lava flui em longas correntes, em vez de explosões violentas. Essa característica permite um estudo detalhado de seu comportamento, tornando-o um dos vulcões mais monitorados e bem documentados do mundo. Sua atividade é profundamente entrelaçada com a cultura havaiana. O Kilauea é considerado o lar de Pele, a deusa do fogo e dos vulcões, segundo as tradições locais. As erupções são vistas não apenas como um fenômeno natural, mas também como manifestações espirituais, celebradas e respeitadas pelos havaianos. Embora fascinante, o Kilauea também trouxe destruição. Em 2018, uma de suas erupções mais intensas destruiu centenas de casas e obrigou a evacuação de milhares de pessoas. Esse evento foi um lembrete da força incontrolável da natureza, mesmo em um vulcão que muitos consideram previsível.
O Kilauea é um exemplo vivo da interação constante entre criação e destruição, encapsulando a essência dos vulcões. 7. Mount Fuji, o ícone do Japão. No Japão, o Mount Fuji se eleva com uma simetria majestosa, sendo tanto um marco natural quanto um símbolo cultural profundamente enraizado. Com 3.776 metros de altura, ele é o pico mais alto do país e um estratovulcão que fascina pela sua beleza e importância histórica. Embora sua última erupção tenha ocorrido em 1707, o Mount Fuji é considerado ativo, com cientistas monitorando atentamente sua atividade. A erupção de 1707, conhecida como a erupção Oi, espalhou cinzas até Tóquio, a mais de 100 km de distância, e criou uma cratera adicional em seu flanco. Apesar de sua aparência pacífica, o potencial de atividade futura mantém autoridades e comunidades em alerta. Além de sua relevância geológica, o Mount Fuji é um tesouro cultural. Ele é reverenciado como um local sagrado desde tempos antigos, com peregrinações e rituais realizados em suas encostas. Suas paisagens icônicas inspiraram gerações de artistas, poetas e escritores, tornando-o um dos vulcões mais reconhecidos do mundo. A escalada do Fuji é uma experiência que atrai milhares de visitantes todos os anos, oferecendo uma conexão íntima com essa maravilha natural. No entanto, essa interação humana também traz desafios ambientais, com esforços contínuos para preservar seu ecossistema único. O Mount Fuji é mais do que um vulcão, é um elo entre o natural e o espiritual, que encapsula a essência do Japão. 8. Mount Vesuvius, o vulcão da tragédia. O Mount Vesuvius, localizado na região de Nápoles, na Itália, é um dos vulcões mais famosos e temidos do mundo, não apenas por sua atividade, mas também pela sua trágica história. Com 1.281 metros de altura, ele é um dos poucos vulcões ativos na Europa, e sua erupção mais famosa, em 79 d.C., resultou na destruição das cidades romanas de Pompeia e Herculano. Essa erupção catastrófica foi uma das mais violentas da história registrada, lançando uma nuvem de cinzas e pedras quentes a dezenas de quilômetros de altura. As cidades ao redor foram submersas por uma chuva de cinzas, e os habitantes de Pompeia ficaram fossilizados pela cinza vulcânica, preservados de maneira única até os dias atuais. A tragédia do Vesuvius não só marcou a história romana, mas também se tornou um símbolo da força imprevista e devastadora dos vulcões. Hoje, o Mount Vesuvius continua a ser monitorado com grande atenção devido ao risco constante de novas erupções. A área ao redor do vulcão é densamente povoada, com milhões de pessoas vivendo nas encostas. Cientistas estudam o comportamento do Vesuvius para tentar prever sua próxima atividade, mas a imprevisibilidade do vulcão sempre mantém a ameaça presente. O Monte Vesuvius é um lembrete da natureza incontrolável do poder vulcânico e da vulnerabilidade humana diante da força da Terra. 9. Mount St. Helens, a Revolução Vulcânica Moderna. Em 1980, o Mount St. Helens, localizado no estado de Washington, nos Estados Unidos, fez história ao protagonizar uma das erupções vulcânicas mais catastróficas do século XX. Antes dessa data, o vulcão era considerado um gigante adormecido, mas uma série de tremores sísmicos e um aumento de atividade sísmica indicaram que algo estava prestes a acontecer. Em 18 de maio de 1980, o Mount St. Helens entrou em erupção, liberando uma enorme explosão lateral que devastou a região ao redor. A erupção resultou em uma destruição massiva, florestas inteiras foram derrubadas, o terreno foi remodelado e a paisagem ficou irreconhecível. Uma enorme nuvem de cinzas subiu a mais de 24 quilômetros de altura, espalhando-se por vários estados e causando danos significativos até mesmo a centenas de quilômetros de distância. Mais de 57 pessoas perderam a vida, e a área ao redor foi destruída, mas a erupção também proporcionou novas descobertas científicas sobre o comportamento de vulcões. O evento fez com que o Mount St. Helens se tornasse um laboratório natural para cientistas, que monitoram o vulcão de perto até hoje. O vulcão continua a ter uma atividade moderada, mas a região foi reconstruída e agora é uma área de interesse para ecologistas, vulcanólogos e turistas. O Mount St. Helens, com sua erupção devastadora, também marcou uma revolução no entendimento dos vulcões ativos. Ele não só mudou a paisagem física, mas também a maneira como a ciência lida com os vulcões, oferecendo lições valiosas sobre previsões e preparação para desastres naturais.
10. Mauna Kea, o gigante adormecido. Embora o Mauna Kea seja frequentemente eclipsado pela sua imponente irmã Mauna Loa, ele é, na verdade, o vulcão mais alto do mundo, se medido do fundo do oceano. Com 4.207 metros acima do nível do mar, o Mauna Kea atinge uma altura total de mais de 10.200 metros, o que o torna mais alto do que o Everest, quando medido de sua base no fundo do Pacífico. Localizado na Ilha Grande do Havaí, o Mauna Kea é um vulcão escudo, composto por lava fluida e de baixa viscosidade que, ao longo de milhões de anos, formou sua ampla e imponente caldeira. A última erupção significativa ocorreu há cerca de 4.500 anos, mas o vulcão é considerado adormecido, sem atividade vulcânica recente. A beleza do Mauna Kea vai além de sua altura. Sua cúpula, que frequentemente é coberta por neve durante o inverno, é considerada um dos melhores locais do mundo para observação astronômica. Isso se deve à sua localização remota e à raridade de nuvens em sua região. Diversos observatórios foram instalados em seu pico, aproveitando a altitude e o clima seco da região para capturar imagens do espaço com clareza impressionante. Apesar de ser um gigante calmo hoje, o Mauna Kea continua sendo monitorado, e sua vastidão e importância tanto geológica quanto astronômica fazem dele um ícone em Havaí no estudo vulcânico mundial. Chegamos ao final e aprendemos que os vulcões são, sem dúvida, algumas das forças naturais mais poderosas do nosso planeta. Cada um deles, com sua história e características únicas, demonstra a constante transformação da Terra, seja pela criação de novas terras ou pela destruição das existentes. Sua atividade nos lembra de como o planeta é vivo e em constante mudança, desafiando nossa compreensão e resistência. A relação entre os seres humanos e os vulcões é complexa e multifacetada. Por um lado, somos desafiados pela destruição que eles podem causar, por outro, encontramos maneiras de viver ao lado dessas forças da natureza. Sua beleza e o impacto que tem na cultura, ciência e história nos ensinam lições importantes sobre adaptação e respeito ao ambiente. Com a contínua pesquisa e monitoramento, nossa compreensão dos vulcões cresce, permitindo-nos antecipar e mitigar os danos causados por suas erupções. Embora nunca possamos controlar essas forças primordiais, podemos aprender a coexistir de forma mais segura, respeitando os limites da natureza. O estudo e a observação desses gigantes nos garantem que a Terra, em sua vastidão, nunca deixará de nos surpreender.